Olá, terceiro ano! Vamos começar mais uma semana de aula? Vamos nessa? Hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa plataforma na Rota 7, ou módulo, capítulo 7, tá bom? Falando um pouco mais da influência afro na nossa cultura, certo? Um pouco mais das curiosidades desse pessoal. A gente vai estar conversando, né, nesse capítulo e nessa rota, tá bom? Lembrando que no final vocês devem ir lá na agenda, olhar quais são as atividades que devem ser feitas, tá bom? Porque eu estou acompanhando tudo. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês gostem. Tá uma aula bem simples e bem tranquila hoje, tá bom? Beijo grande. Vamos embora assistir a aula. Tchau, tchau. Então, meu terceiro ano, hoje nós vamos estar dando continuidade à Rota 7 do nosso módulo, onde fala da população de origem africana. Vamos iniciar os nossos estudos a partir da página 195. Na aula anterior, nós tivemos uma apresentação, né, do Milho Zé Pipoca. Vocês gostaram dele? Muito fofo, né, pessoal? E ele contou para vocês a história de uma moça muito valente. Quem é que lembra o nome dessa moça que era tão valente e que fez parte da nossa história e da história dos africanos aqui no nosso país? Quem lembra o nome dela? Hein, pessoal? Muito bem, Teresa de Benguela. Pois é, ela teve uma história espetacular, não é, pessoal? Ela conseguiu, né, ficar à frente de um quilombo, né, depois que seu marido foi assassinado, e transformar em algumas situações a vida daquelas pessoas que viviam naquele lugar, né, gente? Ela não aceitou ser escravizada, ela fugiu e ela fez a história dela bem diferente daquilo que os demais negros viviam naquela época, não é assim? De acordo, gente, com o censo de 2010, aproximadamente metade da população brasileira é negra. Como podemos explicar esse resultado se os povos originários são indígenas? Quando ele usa aqui a expressão povos originários, gente, ele está se referindo ao primeiro povo que habitou o nosso território. E quem foi o primeiro povo que habitou o nosso território? Isso mesmo, os indígenas. Então, o censo disse que aproximadamente metade da população brasileira é negra. E aí a plataforma pergunta para a gente, mas como pode isso? Se os povos indígenas foi quem deu origem, né? Deu continuidade, deu resultado à população que a gente tem hoje. Por que os negros? E é aí que entra a história de Teresa de Benguela, né? Ela nos ajuda a responder essa pergunta. Porque durante muito tempo, gente, os portugueses dominaram o Brasil, como Tia San já falou para vocês, né? E capturavam e vendiam os negros da África como escravos, tá certo? Ó, eles vinham aqui, ó, no continente africano, que é esse aqui, ó, tá vendo? Todo esse continente aqui do globo terrestre. Compravam os escravos, faziam negócios e traziam nos navios negreiros uma quantidade muito grande de escravos. E via tanto homens como mulheres como crianças, certo? Nesses navios negreiros. Então, eles viajavam, tudo isso aqui, ó, até chegar no litoral brasileiro. Quem lembra o que é litoral, pessoal? Muito bem, litoral é onde estão as praias. Então, os navios que vinham com os negros ancoravam no litoral, nas praias do Brasil, que aqui é o nosso Brasil, certo? Então, o Brasil hoje tem a maior população de origem africana fora da África justamente por isso, porque se trazia muitos africanos, né, da África para o Brasil para mão de obra escrava, certo, pessoal? É possível reconhecer a influência dessas culturas africanas na música, na religião, na culinária, no vocabulário, na dança e nas festas do Brasil. Por exemplo, as músicas ali da região da Bahia, né? O axé, o afro-axé, são músicas de descendência africana.
A religião, vamos falar também um pouquinho ali da Bahia, que tem mais, né, essa característica africana. A Umbanda, né, é um exemplo de uma religião africana. A culinária, como por exemplo, a acarajé, o uso do óleo do dendê, tá? Também veio lá de origem africana. Dança como a capoeira, jogos como a capoeira, o samba, entre tantos outros, certo, gente? Que fazem hoje parte da nossa cultura brasileira, tá, pessoal? Então, foi uma mistura. Nosso país hoje tem muita cultura e essa cultura é uma mistura de tudo aquilo que deu origem ao nosso país, como a cultura indígena, que Tia San já falou para vocês em outras aulas, como também a influência das culturas africanas. Belezinha, pessoal? Vamos para a próxima página da plataforma. Na próxima página, na página 196, a gente tem um mapa. Vamos ver o que é que esse mapa traz de interessante para a gente. Como está na atualidade a região que no passado foi o quilombo de Querintê? Quem era que morava nesse quilombo aqui? Quem lembra? Isso mesmo, era a Tereza, né, pessoal? Ela morava nesse quilombo aqui. Aí ele pede para a gente utilizar o mapa para localizar o estado do Mato Grosso. Onde é que vocês conseguem observar aí, gente, nesse mapa, o estado do Mato Grosso? Quem consegue ver? Justamente, está nessa região amarelinha aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Mato Grosso, tá certo, pessoal? Tá desfocado, é? Deixa eu ver se foca. Melhorou? Muito bem. Então, tá aqui, ó, a região do Mato Grosso. Tá certo, pessoal? Então, na região onde foi fundado o quilombo de Querintê, lá no Mato Grosso, né? Existe hoje o município de Vila Bela, da Santíssima Trindade. Esse local também ficou conhecido como Cidade Negra, lá no século XIX, pois a cidade deixou de ser a capital do Mato Grosso e os moradores brancos abandonaram a região e os escravos. E a população que ficou lá, gente, era a maioria negra. Organizou-se livremente, mantendo as suas tradições africanas, como a dança do Congo, a dança do chorado e a produção de uma bebida típica que é conhecida como canjinjim. Que legal, né, pessoal? Isso aí? Pois é. Então, ó, essa região aqui ficou conhecida como o quê? Como a Cidade Negra. Por quê, pessoal? Porque os brancos que viviam nessa cidade lá no século XIX, né? Quando ela deixou de ser capital do Mato Grosso, saíram, foram embora, abandonaram a cidade. E os escravos que tinham lá, né, que eles tinham lá, também foram abandonados junto com a cidade, tá certo? Então, ficou a população inteira, né, solta nessa cidade. A grande maior parte era formada de negros. E aí surgiu essa nomenclatura, esse nome dado a essa cidade de Cidade Negra, tá, pessoal? Próxima página, diz o seguinte, na página 197. E aí eu quero que vocês prestem muita atenção, porque é uma atividade que Tia San quer que vocês façam, certo? Ele diz assim, ó, consulte os dados sobre a composição da população do município em que você vive e escreva as respostas em seu caderno. Nós já conversamos muitas vezes sobre o município, né, que a gente vive, que é a cidade de Campina Grande. Inclusive, no caderninho de vocês, Tia San colocou, né, uma folhinha com um resumo da história do nosso município. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês, né, escrevam as respostas no caderninho de vocês a partir dos dados que vocês vão pesquisar sobre a população de Campina Grande, certo? Então, a primeira coisa que vocês vão colocar, lógico, é o cabeçalho, tudo bem organizadozinho, e vão colocar a atividade de checagem da página 197 da plataforma da Rota 7. Aí coloca lá, nome do município. Qual é o nome do município que você mora? Você coloca. Número total de população. No caso, é quantas pessoas tem no município em que você mora. Terceiro, dessa população, quantos são brancos, quantos são negros, quantos amarelos e quantos indígenas. Você coloca bem direitinho enumerado, tá, pessoal? E a quarta questão,
quantos homens e quantas mulheres tem no município de Campina Grande, tá bom? Essa atividade vocês vão estar fazendo no caderninho de vocês, tá joia? E a próxima página, gente, são exercícios que vocês vão estar fazendo aqui na plataforma. A tia Sam vai deixar eles listados bem direitinho na agenda de vocês, tá bom, pessoal? Agora, eu quero mostrar para vocês um slide, certo? Que tia Sam separou, falando um pouco mais da característica africana na cultura brasileira, tá certo? Então, deixa a tia Sam abrir aqui para mostrar para vocês. Pronto, voltei. Então, olha só, a influência da cultura afro na nossa sociedade. Nós já sabemos que a quantidade de africanos presente aqui no nosso país é muito grande. Mas quais são as influências que essa quantidade tão grande de pessoas no nosso país traz para a nossa cultura, traz para a nossa sociedade? Vamos ver? Então, olha só. A primeira coisa que vocês têm que saber, deixa a tia Sam ajeitar aqui para vocês verem melhor, é que o Brasil tem a maior população, né, africana, a maior população negra fora da África. Vocês sabiam disso? Pois é, nenhum outro país do mundo tem mais gente africana morando do que o nosso país, certo? Por isso, a cultura do nosso Brasil exerce grande influência, principalmente na região nordeste do Brasil, que é onde tem a maior quantidade de negros, tá? Hoje, a cultura afro-brasileira é resultado também das influências dos portugueses, dos indígenas, que se manifestam na música, na religião e na culinária. E a gente, é o que mais a gente encontra de características afrodescendentes, né, africanas aqui no nosso país. Isso aqui, ó, é o acarajé. Gente, isso é uma delícia. E quem aqui gosta de feijoada? Ai, eu adoro a feijoada. E você sabia que a feijoada tem sua origem lá na África? Pois é, quando os africanos foram trazidos aqui para o Brasil, pessoal, já eram dotados de uma vasta sabedoria na culinária. Alguns dos produtos que podemos destacar como marcantes na influência da culinária brasileira, olha só, tia Sam já falou para vocês, é o azeite de dendê e, sem dúvida, uma das maiores contribuições para a comida brasileira. É indispensável em inúmeros pratos típicos do Brasil, tanto diretamente como como indiretamente na confecção deles, tá certo? Então, gente, a importância do azeite de dendê na culinária brasileira, principalmente na culinária da Bahia, é muito grande, certo? E pratos tipicamente brasileiros, né, como a feijoada, né, aqui que eu tô mostrando para vocês, tá certo, pessoal? É fruto da adaptação dos negros das condições adversas, das condições difíceis que eles viviam lá na época da escravidão, né? O que era que eles comiam naquela época? As sobras. Então, eles pegavam, por exemplo, as sobras de carne, juntamente com as sobras de verduras, legumes, certo, pessoal? E juntavam com a sabedoria que eles tinham da culinária africana, já que vários dos povos africanos que foram trazidos ao Brasil mantiveram sua cultura, né? E daí surgiu vários pratos que hoje nós temos e aproveitamos muito na nossa culinária, como a feijoada. A cozinha negra é pequena, mas é forte e faz valer os seus temperos, os verdes, a sua maneira de cozinhar. Modificou os pratos portugueses, vocês sabiam, pessoal? Pois é, os pratos que os portugueses eram acostumados a comer lá no Brasil Colônia, os indígenas modificaram, certo? Substituindo os ingredientes. E fez a mesma coisa com os pratos da terra, com os pratos dos indígenas. E finalmente criou a cozinha brasileira. Então, a cozinha brasileira é um misto, uma mistura, tanto da culinária indígena como da culinária africana. Tá, pessoal? Portuguesa também. E aí veio as músicas e danças, né? As músicas brasileiras não seriam nada do que é hoje se não fosse a cultura afro-brasileira, que através de milhares de anos conseguiu influenciar e modificar a música popular, influenciando também nas danças e criando os ritmos. Então, a gente tem o maracatu, a gente tem as baianas, né, as músicas baianas, que veio o candomblé, que veio tudo, né,
lá da cultura africana. Vocês lembram que Tia Sandra já mostrou para vocês a dança do jongo? Pois é, também veio de lá. O jongo, o caxambu, tá certo? A capoeira, tá bom? Tudo isso é de origem africana. A influência da nação, né, africana foi fundamental na formação da cultura brasileira. Para acalmar e ressaltar o sofrimento que os negros viviam, né, a cultura afro, vamos dizer, amenizava, né, um pouco a dor deles quando eles conseguiam lá no terreiro das senzalas fazerem as suas danças, suas orações, né, voltando para aquilo que era típico da vida deles antes deles serem escravizados. No esporte também nós encontramos grande participação dos negros, né, no esporte mundial, né, inclusive, principalmente no basquete, tá, pessoal? E na política nós temos uma figura que ficou marcada como um ícone da política mundial, que foi o Nelson Mandela, tá, pessoal? Ele foi presidente da África do Sul, foi o líder do movimento contra o apartheid, né, que é a legislação que segregava os negros no país. Foi condenado em 1964 à prisão perpétua. Foi libertado em 1990, depois da grande pressão internacional, e recebeu o Prêmio Nobel da Paz em dezembro de 1993 pela sua luta contra o regime de segregação racial. Os crimes contra o negro, certo, gente? Crimes de racismo. E a nossa aula terminou, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E lembrando que tem atividade lá na agenda, tá? Capricha, hein? Capricha, tá bom? Beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.